Graça e paz, amados irmãos, glória a Deus. Aqui é o pastor Mateus, da Igreja Bíblica Cristã de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu quero agora, juntamente com os amados irmãos, fazer uma oração antes de tudo. Amém? Vamos orar? Vamos orar comigo? Para a edificação da igreja. Vamos orar. Papai amado, graças te dou, Senhor, por esse dia. Graças te dou, Papai, por essa noite. Obrigado pela sua misericórdia que dura para sempre, se renovou poderosamente sobre nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero agradecer, ó Deus, tudo que o Senhor tem nos guardado, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E quero clamar agora, Pai, as suas ricas bênçãos sobre a gravação deste vídeo. Que agora, neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor fale poderosamente com a tua igreja. Derrama da tua unção, derrama do teu amor, da tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Como carecemos da sua misericórdia, do seu perdão. Por amor do teu nome, Pai, abençoe estes vídeos, abençoe essa série de vídeos e abençoe este teu servo como instrumento do Senhor, Pai. Para a glória do seu nome, que este vídeo seja edificante para a tua igreja. Que este vídeo venha, Senhor Deus, a fortalecer a tua igreja. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade. E abençoe a tua igreja, abençoe os meus irmãos. Nos abençoe, Pai, com vídeos que venham, Pai, a fortalecer a nossa fé. Para a glória do seu nome, Pai, eu consagro este momento a ti. Eis-me aqui, Senhor, eis aqui os meus irmãos, eis aqui a tua igreja, eis-nos todos nós aqui juntos nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai, perdoe os nossos pecados e abençoe poderosamente este vídeo. Abençoe poderosamente a todos nós, Pai. Que seja repreendida todo levante maligno, toda oposição maligna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de apresentar aqui aos amados uma série de vídeos que estou dando início hoje, uma ordem do Senhor que já vem de uma certa data, mas que hoje está se concretizando. Amém? Mas antes de eu falar a respeito do vídeo, gostaria muito de ler uma passagem com os irmãos que se encontra em Ezequiel, capítulo 22, dos versículos de 23 a 31. Vamos ler comigo? Ezequiel, capítulo 22, de 23 a 31. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és a terra que não está purificada, sem chuva no dia da indignação. Há uma conspiração dos seus profetas no meio dela, como um leão que ruge, devorando a presa. Eles devoraram as almas, tomaram o tesouro e coisas preciosas, fizeram muitas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Eles não põem diferença entre o santo e o profano, nem mostram diferença entre o imundo e o limpo, e eles escondem seus olhos dos meus sábados, e eu sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos, devorando a presa para derramarem sangue e para destruírem as almas, para conseguirem o ganho desonesto. E os seus profetas os cobriram com argamassa de lodo, vendo a vaidade e adivinhando-lhes mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Deus, quando o Senhor não falou. O povo da terra usou de opressão, exercitou o roubo e aborreceu o pobre e o necessitado. Sim, eles oprimiram o estranho injustamente. E eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Portanto, eu derramei a minha indignação sobre eles. Eu os consumi com o fogo da minha ira, seu próprio caminho eu recompensei sobre suas cabeças, diz o Senhor Deus. Amados, essa palavra é uma palavra muito forte. Muito forte. Essa palavra ela ardeu no meu coração há um certo tempo. Tem ardido no meu coração.
E através dessa palavra Deus me chamou, amados. Deus nos chamou. Deus quer levantar um exército de intercessores sobre a igreja. Que nós sejamos este exército. Vamos ler a palavra, vamos analisar um pouquinho mais a fundo para entender o que diz o texto. O versículo 25, ele diz assim: há uma conspiração dos seus profetas no meio dela, como um leão que ruge devorando a presa. Eles devoram as almas. Quem devora as almas, irmãos? Os sacerdotes. Aqueles que deveriam cuidar das almas devoram as almas. Essa palavra me trouxe algo a respeito do nosso tempo. Então eu quero iniciar hoje uma série de vídeos, de alertas para nós como igreja, acerca do tempo em que vivemos de apostasia. E para que todos nós, irmãos, tomemos um lugar nessa intercessão. Nós não temos intercedido pela igreja como deveríamos. E isso chocou-me, como pastor, como servo do Senhor, que eu não tenho sido. E isso me chamou a atenção, que na igreja nós não temos sido. Vamos ler aqui, continuar lendo o versículo 25. Como um leão que ruge e devora na presa, eles devoraram as almas, tomaram o tesouro e coisas preciosas, e fizeram muitas viúvas no meio dela. O contexto também histórico aqui de Ezequiel. Ezequiel foi no primeiro exílio. Existiram 3 principais exílios do povo de Judá, do Reino do Sul, quando caiu na mão dos babilônicos. Quando Ezequiel foi, ainda permaneceram muitos em Jerusalém, e o templo ainda não tinha sido destruído, e muitos acreditavam que não seria, ainda mesmo depois de ter passado já por um cerco. E o que aconteceu é que as pessoas, mesmo diante daquilo que já tinha acontecido, o alerta do Senhor, eles não acordaram para a realidade iminente que aconteceria com eles. Eles ficaram levando a sua vida nos mesmos pecados. Isso é triste, irmãos. Isso me traz a realidade da igreja que vivemos. A igreja que vivemos, ela tem ignorado os avisos de Deus. Os avisos de Deus acerca dos seus pecados. Isso é muito triste. Mas olha o que diz o versículo 30. O versículo 30 ele vai dizer: e eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Quando Deus diz aqui que ele não encontrou nenhum, nem eu e nem você, não nos encontrou para saber quem se colocaria na brecha por estes que devoram almas. E quem são estes, irmãos? Na igreja hoje, quem que realmente devora são os falsos profetas. São aqueles que fazem mal à igreja do Senhor, de dentro da igreja, e se dizendo igreja. Portanto, eu quero convidar agora você a nos unirmos naquilo que nós não temos feito, que é interceder pela igreja do Senhor. A igreja do Senhor necessita de intercessão. Eu quero te chamar a, quando você ver vídeos que falam sobre coisas terríveis na igreja agora, que você, ao vê-los, ore por estas questões que você tem visto. Vídeos de alerta que tem no YouTube sobre a apostasia numa igreja, em outra igreja. Nós precisamos, eu e você precisamos orar pela igreja. Já basta, irmãos, os leões devoradores. Agora não vai haver ninguém que se coloque na brecha. A palavra de Deus diz que o julgamento do Senhor começa pela casa de Deus. Nós vamos ver tudo isso acontecendo de braços cruzados. E qual é a nossa postura? Qual é a nossa ação? É a oração. Portanto, eu quero te convidar a orar pela igreja. Este é o ministério que o Senhor está nos chamando, a mim e a você, para que nós vejamos tudo isso, intercedamos por estas causas. Eu quero dar um exemplo concreto, eu quero iniciar esse ministério, esse projeto com você, de intercessão pela igreja. Mas é uma intercessão
irmãos, com dedicação, com amor, com temor. Nós não podemos continuar nos deixando esfriar por conta da apostasia. Muitos precisam ser alcançados. Agora imagine você comigo. Se não houver quem pregue o Evangelho, como crerão? Como serão salvos? Se nós só tivermos igrejas apóstatas, e infelizmente são as que mais chamam a atenção do público afora da igreja, que precisa ser alcançado, porque a vontade de Deus é que todo pecador se arrependa. Portanto, irmãos, eu quero iniciar hoje no sentido de nós enfrentarmos a apostasia, de nós não nos conformarmos com ela, de nós lutarmos contra ela, mas da maneira bíblica. Qual é a maneira bíblica? É como diz o versículo 30, mas eu não encontrei nenhum. Alguém que se colocasse, portanto, irmãos, vamos nos colocar nessa brecha. Eu quero te fazer um convite. Vamos nos unir. Vamos fazer aquilo que não temos feito. Porque muitos de nós, inclusive eu, vejo vários vídeos criticando situações e etc. e alertas, e eu não oro por isso. Eu quero te convidar a nós nos unirmos em oração pela igreja, clamarmos pela ação do Espírito Santo, clamarmos pelo verdadeiro, genuíno avivamento, que é o arrependimento dos falsos profetas. Eu quero começar lendo brevemente uma notícia. Eu quero te convidar a orar por essa notícia. Esse é o início desse projeto, é intercedermos pela apostasia, para que ela cesse, para que ela acabe. Porque, irmãos, veja isso comigo. No portal do UOL, do dia 14 de abril de 2022, nós temos uma notícia que diz o seguinte: Justiça manda leiloar templo gigante da igreja de Valdemiro Santiago. Muitos de nós conhecemos a Igreja Mundial do Poder de Deus e estamos acostumados a ver críticas acerca dela, e estamos acostumados também a fazer críticas a ela. Mas eu peço que você agora leia esta matéria com outro olhar comigo, que o Espírito Santo nos guie nessa outra releitura. A Justiça de São Paulo decidiu leiloar o templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizado em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, em razão de uma dívida de R$409 mil. O imóvel, de 46 mil metros quadrados e capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas, foi inaugurado em 2014 pelo apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da igreja. Além do templo, o edifício possui um setor administrativo com 5 pavimentos, piscina e estacionamento para 813 automóveis e 162 motos. Irmãos, olha isso. A decisão de leiloar o imóvel atualmente desocupado foi tomada pelo juiz. Mas tem uma questão: o imóvel é avaliado em 33 milhões. Irmãos, que escândalo é esse na igreja? Mas olhe, aqui recebe cerca de 20 mil pessoas. Você consegue imaginar 20 mil pessoas que realmente conheçam a Jesus? Isso não é maravilhoso? São almas ganhas para Jesus. Por isso eu quero agora te convidar a orar comigo a respeito dessa notícia que está no portal UOL. Que nós oremos pela igreja. Porque imagine, irmãos, imagine se o Valdemiro se arrepender, se tantos outros falsos profetas se arrependerem, quão maravilhoso isso vai ser. Por que nós não temos orado por isso? Nós precisamos orar por isso. Entende? É o que a palavra diz. É o que está aqui. Ezequiel 22, 30. Eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Que eu, você, não sejamos mais nenhum, mas sejamos os obedientes ao Espírito Santo. Portanto, vamos orar, vamos dar início à prática espiritual, porque a nossa luta, irmãos, não é física carnal, ela é nas regiões celestiais.
Vamos orar. Ore comigo agora nesse momento. Amado Pai, querido Deus, Pai, nós consagramos a Ti a Tua igreja, entregamos a Ti a Sua igreja. Ela é Tua, Pai, toma em Tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Não permita, Senhor Deus, que estes escândalos se multipliquem e aumentem. Por isso, ó Deus, nós queremos agora clamar ao Senhor que o Valdemiro Santiago se arrependa dos seus pecados. Nós queremos clamar, ó Pai, para que todos os líderes desta igreja se arrependam dos seus pecados. Que todos os pastores e bispos, obreiros, ó Pai, se arrependam de pregar este falso evangelho, de viver este evangelho de ostentação, de glamour, Pai, de prosperidade, de falsas práticas espirituais, como copo d'água, toalhinha. Pai, em nome de Jesus, leva arrependimento a estes homens, mostra a eles, ó Deus, que todas aquelas palavras motivacionais de prosperidade não levam as pessoas ao arrependimento que o Senhor Jesus nos ordena a ter. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa o pecado destes homens. Pai, em nome de Jesus, que eles se arrependam. Quão maravilhoso vai ser, ó Pai, o dia que este homem vir à cadeia nacional, em rede nacional, dizendo que se arrepende, e a igreja dele sendo transformada pela glória do Senhor. Pai, guarda as tuas ovelhas, guarda e nos perdoe, Pai, por tanto tempo que nós temos olhado estas coisas e não temos nos colocado nessa brecha. Nos perdoe, Pai. Me perdoe, ó Deus. Nos perdoe, Senhor. Mas que agora em diante, Pai, seja um novo tempo para a Tua igreja, Papai. Nós desejamos ardentemente ver a Tua ação, a ação do Espírito Santo nestes homens. E em nós, coloque em nós misericórdia, coloque em nós amor. Não permita que o nosso amor se esfrie, mas que nós sejamos, ó Pai, realmente quentes, inflamados pelo amor e pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja misericórdia e amor em nós. Que por mais que o amor nos últimos dias se esfrie, que não esfrie no nosso coração, nos ajude, Pai, a resistir, a realmente vencer todo esfriamento de amor. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Agora eu gostaria que você realmente olhasse para a situação e pedisse: Espírito Santo, nos ajude a ver como o Senhor vê. Porque Deus não se alegra com o que o Valdemiro Santiago tem feito, não. Ele se entristece. Agora nós vamos nos alegrar ou vamos nos entristecer e clamar pelo Senhor a ação. Imagine você comigo, o Valdemiro Santiago vindo à rede nacional, pedindo perdão por todos os seus pecados, e a igreja dele deixando todas essas práticas. Irmãos, são 20.000 almas que podem ser salvas. Vamos orar, vamos interceder, que de hoje em diante o Senhor me ajude e nos ajude nestas gravações de vídeos, nessas pautas de oração, para que realmente comece um chamado do Senhor na nossa vida. Que isso não comece somente em mim, mas que isso venha incendiar o seu coração, que o seu coração venha arder por essa necessidade na igreja. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te guarde ricamente, e que o amado, amada, quem estiver ao outro lado junto comigo, invista todos os dias um tempo em oração pelas notícias ruins da igreja que você vê. Ore, peça a Deus. Mas vamos juntos interceder pela igreja. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde.